Olá a todos e bem-vindos ao episódio 1 do Nodecast. Vamos começar em um instante. Como vai, Ita? Estou ótimo. Antonis, como você está? Estou bem, obrigado. Foram dias intensos. Você tem feito muitas descobertas. Engraçado. E se alguém estiver interessado no que estamos falando, vá até o supergrupo do Telegram. Um vídeo foi postado lá da Coreia e tem bastante informação se você escutar atentamente. Então, este é o episódio 1 do Nodecast. No episódio de hoje vamos apresentar o Hypercycle para quem é totalmente novo conosco. Vamos dar uma olhada nos vários stakeholders de uma fábrica de nós hiperciclos, um resumo dos serviços e sistemas que já existem ao vivo e o que vem a seguir para eles. Também vamos dar uma olhada no que está por vir e devemos ter nosso dente de CEO para dar uma palestra também. Estou ansioso para ouvir o que ele tem a dizer. Vou começar com uma introdução ao Hypercycle. Hypercycle é uma rede de engenharia de infraestrutura para a internet da inteligência artificial. Cada fração de segundo de inteligência artificial pode alcançar alta inteligência ou mais receita na internet da inteligência artificial por meio dos nós hiperciclo. Você pode possuir e operar fábricas de nós de rede. Não é necessário ter experiência técnica prévia. Nós oferecemos educação completa, apoio e orientação. Você também pode implantar sua inteligência artificial ou a do seu cliente na internet da inteligência artificial. Visite hypercycle.ai para mais informações e você pode nos contatar ou agendar uma reunião. Vou só levar o Raymond para o palco. Se você quiser me levar a co-apresentador, posso ajudar você a moderar para que você possa focar mais na apresentação. Desculpe, eu não sabia que você tinha acabado de usar o alto-falante. Vou fazer isso agora. Você deveria ter sido co-apresentador desde o início, Ethan. Então, os detentores de stake de uma fábrica de nós hiperciclo, o dono da fábrica de nós, e o dono da fábrica de nós produz nós de rede. São 1024 nós de rede em 10 desbloqueios ao longo de 5 a 8 anos. Esses são desbloqueios orientados por desempenho usando prova de N² de trabalho. Seu nó deve atingir uma pontuação de Turing de 2,0 para ser desbloqueado, consistindo em computação e reputação em tempo de funcionamento. Você pode ler o white paper do Hypercycle para detalhes técnicos completos. E para aqueles que atualmente possuem fábricas que atingiram essa pontuação, a funcionalidade para nós de rede desbloqueado e serem liberados para você está direcionada para o primeiro trimestre de 2026. Então você deve começar a liberar seus primeiros nós de rede bem no início do próximo ano. Você pode ser dono de um nó de rede, como proprietário de um nó de rede, pode implantar sua inteligência artificial ou a do seu cliente no seu nó de rede para obter maior inteligência ou maior receita, ou você pode subcontratar um operador para gerenciar isso para você. Você pode ser um operador de nó e o que eles fazem é implantar os nós em hardware. Eles gerenciam qual inteligência artificial é implantada no nó através da máquina de inteligência artificial do nó. E para desenvolvedores, construtores e empresas, novamente, você pode implantar seus inteligência artificial para maior inteligência e mais receita. Você pode fazer isso através dos seus próprios nós ou de um operador. Um operador oferece um caminho sem custo inicial para implantar com a internet da inteligência artificial. No entanto, é necessário desenvolver seus próprios agentes e ferramentas de inteligência artificial. O Hypercycle não faz isso, mas ofereceremos suporte e orientação para utilizar a pilha de software Hypercycle e o que chamamos de Your Inteligência Artificial. Então, ter sua inteligência artificial habilitada para entrar na máquina de inteligência artificial e fazer o Hypercycle agnóstico. Não importa como sua inteligência artificial foi construída, podemos ficá-la e colocá-la na máquina. E o que é muito importante é que você pode ser 1, 2, 3 ou todos os 4 stakeholders em uma fábrica de nós. Você não precisa estar limitado a apenas um desses papéis. Você pode ser os 4. Plataformas e sistemas atuais. Temos o Hypercycle DAP, DAP.hyp.ai, e isso é para a gestão das suas fábricas de nós.
Temos o Hypercycle Explorer, que serve para monitorar as licenças de fábrica dos seus nós na rede. Em breve será a conclusão completa de todos os endpoints da API de inteligência artificial no Explorer, para que as licenças possam exibir o tempo de atividade herdado completo e a pontuação de não atividade também será implantada em breve no Explorer. Assim você pode monitorar o quão perto sua fábrica está do desbloqueio no HyperPG. Existe um aplicativo HMS, hms.hyper.site, e esse é o serviço de gerenciamento do HyperPG. É para donos de fábrica de nós. Eles trabalham na sua fábrica de nós, permitindo que sua fábrica alcance seus desbloqueios. Além disso, é um mercado multifacetado que conecta donos de fábricas com operadores e empresas. A receita é retirada e paga em USDC. Atualmente, as fábricas de nós no HMS estão alcançando um tempo de operação de lavramento de 97% e os amphs e os complexos avançados de fábrica de nós na rede base estão alcançando 95% de tempo de operação. A equipe agora está trabalhando no lado comercial para aumentar o número de nós ativados no pool, o que, por sua vez, aumentará a receita gerada no HMS, e acredito que há quase 300 mil nós atualmente assinados pelo HMS. Então isso está ficando bem grande. Temos o ProDev de inteligência artificial da IOI. Eles estão lançando cursos certificados e acabaram de lançar o primeiro, que é o programa de 8 minutos. As primeiras 40 pessoas que se registraram receberam seus ingressos, passaram pelo programa e forneceram um feedback vital. Como resultado desse feedback, algumas melhorias foram feitas. Há cerca de 250 pessoas agora esperando pelo ingresso e seus ingressos devem começar a ser distribuídos esta semana. Nos 8 minutos você aprende a operar uma instância de nó a partir do HMS com serviços web da Amazon. A instância de nó que você ativa fornece um serviço de diretório para descoberta de nós de rede. Então isso também gera uma pequena receita extra enquanto você aprende. Virão cursos mais avançados chegando em 2026, mas uma das atualizações imediatas que você deve ver este ano é a possibilidade de implantar uma fábrica de nós nesses serviços de diretório. Se você possui uma fábrica de nós, pode se inscrever no programa de 8 minutos no joiprodel.com/8min. E no episódio 2 do Nodecast, no dia 22 de dezembro, teremos o Dr. Robert Moore, nosso diretor científico da Hypercycle, e ele vai nos dar uma visão técnica sobre o HMS e o IAI ProDev, já que tem trabalhado de perto com ambas as equipes como diretor científico. Temos o programa de afiliados da Hypercycle. A Hypercycle está buscando parceiros afiliados para impulsionar a adoção de licenças de nós Hypercycle. É um cargo baseado em comissão. Você conectará empresas, investidores e comunidades e ganhará o USDC a cada indicação. É adequado para quem é empreendedor, com conexões e apaixonado por inteligência artificial. Sei que alguns de vocês estão animados com isso e têm reuniões próximas com a equipe. Desejo tudo de melhor para vocês. Vocês terão acesso a materiais oficiais de parceiros da Hypercycle e suporte dedicado da minha equipe de desenvolvimento de negócios, além de insights exclusivos para lançamentos e campanhas de produtos Hypercycle. E também terão a oportunidade de escalar suas operações de afiliados regionalmente, podendo se inscrever por e-mail para os@hypercycle.ai. Por favor, inclua um breve resumo do seu histórico e foco na rede, como região, indústria ou alcance comunitário. Agora vamos passar para coisas que estão em desenvolvimento e que estão chegando muito em breve. Temos um gerenciador de nós que atualmente está sendo utilizado pelo nosso programa de operador de nós beta comunitário. O gerenciador de nós é uma ferramenta avançada para a operação completa de uma fábrica de nós. Isso inclui poder implantar seu nó para hardware. Você pode implantá-lo no seu próprio laptop, por exemplo, implantando objetivos do registro em para seu nó. E uma das coisas que eu diria, como alguém que nunca tentou nada assim antes, achei muito intuitivo. Na verdade não é nada complicado de usar. Essa foi sua experiência, Ethan? Sim, eu estava prestes a dizer isso.
Tem sido muito bonito. Então, para todo mundo entender onde estou, eu literalmente não tinha nenhuma habilidade técnica, com pouca ou nenhuma habilidade técnica, e em poucos dias consegui atingir esse nível basicamente entendo tudo. Essa foi a minha experiência também. O líder do programa é o Raymond, que está aqui conosco agora. Se você quiser entrar para o CBNO, por favor, se candidate com ele. E me corrija se eu estiver errado, Raymond, mas o gerenciador de nós parece estar pronto para lançamento geral ou quase pronto. Estamos chegando lá. Provavelmente a mudança mais recente que aconteceu no gerenciador de nós é que ele passou por uma versão binária. Então muitas das coisas que antes eram espalhadas em scripts Python etc. foram consolidadas e compiladas em um binário. Isso facilita para nós levar para um lançamento geral. Então sim, estamos tomando medidas para chegar lá e o programa CBNO é onde estamos fazendo isso. Fantástico! E os hackathons do Raymond, estamos mais perto deles? Sim. Obrigado, pessoalmente. Vamos falar do primeiro trimestre. Sim, estou confortável com isso. Estamos caminhando para isso e isso faz parte do que o programa GNOP também está fazendo, nos preparando no processo de integração e preparando para poder receber uma nova geração de pessoas que pode começar a construir coisas e interagir com as APIs e o ecossistema. Então a documentação também está sendo construída para poder fazer isso e muito rapidamente entrar em um ambiente sandbox, construir algo, testar, implantar e então ser capaz de liberá-lo. Obrigado, Raymond. E sobre a última das atualizações atuais, sobre o que está disponível para os donos de caixas hiperinteligência artificial, você recebeu uma correspondência minha recentemente houve uma grande aceitação para reivindicar seu AMI no momento oportuno. Logo em breve você vai receber um e-mail meu, Anthony, e isso vai te dar a opção de transformar a licença que está na caixa da sua fábrica em uma fábrica de nós. Além disso, vai exigir 1024 HYPC, mas sei que muitos de vocês estavam ansiosos por isso. E aquelas licenças têm muito tempo de atividade, algumas delas, então elas estarão praticamente prontas para serem desbloqueadas em qualquer lugar. Tolfi, como você está? Excelente. Como está? Estou muito bem, obrigado. Foi uma atualização bastante extensa. Temos muitos movimentos e parceiros em movimento. São tempos muito emocionantes. Sim, está por vir. Ainda estamos decididos. O que eu espero conseguir aquela coisa que falamos da última vez sobre os mercados de inteligência artificial até o Natal, esperançosamente. Seria legal porque acho que qualquer um dos cerca de 1770 proprietários de fábricas que existem no mundo, e essas são entidades, eles não são necessariamente apenas indivíduos, porque como você sabe, alguns deles têm uma quantidade enorme como um só. O maior que eu conheço possui 20 mil, é para uma comunidade que era 20 mil na época e agora são 40 mil, então podem acabar tendo essa aquisição mais e não quero dizer o nome dessa comunidade porque é tipo algum anúncio ou algo assim. Não vamos esperar até que realmente tenham essa implantação distribuída entre 20 mil pessoas, porque essa é uma comunidade que é quase parecida com uma organização que tem, digamos, um McKinsey quando você tem 20 mil indivíduos diferentes ou 40 mil. Não sei qual é a contagem do McKinsey agora, mas para quem não conhece McKinsey, PwC, eles têm talvez 200 mil. Esse grupo tem cerca de 20 mil de cada vez, estão perto de 40 mil agora. Seria bom quando eles distribuíssem para todos esses membros. Eles estão espalhados pelo mundo. Mas sim, voltando a nós, temos cerca de 1770, pode ser 80, não sei exatamente, mas por aí as entidades que possuem e as caixas atualmente no mundo são as muitas vezes. O pessoal fica dizendo que o gabinete de fábrica do Adaptive Node é um gabinete de fábrica e eu até gosto mais dele do que do Advanced, para ser honesto.
Algumas pessoas chamam de gabinete de fábrica do Advanced Node ou gabinete de fábrica do Adaptive Node. No laboratório agora estou acostumado e avançado. Certo. Eu sei. De qualquer forma está ótimo. Acho que avançado às vezes soa como uma palavra fofinha aqui. Alguém está tentando fazer algo parecer avançado. É meio que como você diz ótimo, melhor, sabe? Mas adaptativo é um pouco mais indicativo do que ele faz. Mas tudo bem, é só um nome. Esse é o nome de Anfield. Para quem está ouvindo pela primeira vez, é como se você estivesse ouvindo uma fábrica chamada Toyota e depois eles fazem um carro chamado Lexus, e esse é o lugar daquela fábrica, ou é tipo uma empresa chamada Fiat, mas eles fazem um carro chamado Ferrari ou Alfa Romeo ou algo assim. Então o Hypercycle faz aqueles NFTs, eles são as fábricas de nós que permitem que entidades ao redor do mundo produzam nós seguindo esse trabalho. Quando o trabalho acontece, os nós podem ser produzidos. Isso trouxemos esse conceito para o mundo. E muitas pessoas até agora ainda não entendem por que isso acontece. Mas engraçado, são as mesmas pessoas que lá atrás nos primeiros dias do Bitcoin perguntavam por que aquilo faz todo o trabalho para produzir esses Bitcoin e por que você não consegue até agora encontrar muitos cientistas da computação fenomenais que dizem que podem se registrar e criar aquelas coisas de mineração que o Bitcoin gasta toda essa eletricidade para produzir. Nós sabemos, todo mundo aqui, temos mais de 1000 pessoas que sintonizam na hora ou seguindo esses spaces. Acredito que todos já sabem que se não há trabalho seu, não há recompensa a não ser ter que comprar uma máquina que produza esses Bitcoin. Isso já passou, é algo de 15 anos atrás, tecnologia ótima, ou melhor dizendo 14 anos quando eles realmente começaram a se expandir para ser uma indústria independente. Mas se vocês querem que eles estejam de pé e construindo o futuro, nós estamos construindo o futuro. Somos os primeiros a falar sobre a internet da inteligência artificial e estamos recebendo muitas entidades incríveis que estão seguindo nossos passos, incluindo aquelas que muitos achavam que eram nossos inimigos. Como o Google há 2 a 9 meses anunciou que está participando da criação e construção de componentes para a internet da inteligência artificial e até agora 1983 agentes de inteligência artificial que participaram do Google há 2 a. Vemos o Google A2A como um dos muitos nós que farão parte dessa internet da inteligência artificial, em vez de vê-los como inimigos. Eles são realmente amigos, e a Microsoft é uma amiga e todo nó que existe nesse mundo seria um amigo da internet da inteligência artificial. Estamos aqui para conectar essas pontes e criar esse ambiente colaborativo global e fazemos isso permitindo que os proprietários de fábricas de nós façam o trabalho que produz os nós porque são os nós capazes de fazer isso. Se fosse o Sufi quem está falando agora ou o Anthony, tem a capacidade de produzir uma quantidade limitada desses softwares para nós e eles são o que pode se conectar àquela hora, eles podem fazer como se estivessem cunhando do ar fino ou algo assim. E você vê muitos desses projetos aqui e ali que não podem ser sustentáveis. Muitos desses projetos tentamos movê-los para um lado ou para o outro, e mencionamos isso da última vez no Espaço X. É esse trabalho que produz os nós que permitem que você tenha a máquina que produz o trabalho, chamada de fábrica de nós. Em vez de ter uma máquina mais difícil que ela é específica para produzir pode fazer a mineração de Bitcoin, por exemplo. Aqui você está realmente fazendo o trabalho necessário pelo ecossistema, por todo o ecossistema global da internet da inteligência artificial. Objetivamente é necessário produzir esses nós. Então, por exemplo, se você for comprar uma máquina de mineração de Bitcoin, na verdade você pode rodar mineração de Bitcoin na sua máquina hoje. Mas o motivo pelo qual precisam de máquinas específicas para isso é porque essas máquinas otimizaram sua capacidade de adivinhar esses números. Você sabe quantas pessoas dizem que está resolvendo alguma equação complexa? Não é nada complexo. É só adivinhar números para saber qual seria esse hash. É um hash, né? Mas se fossemos avançar para o futuro para evoluir progressivamente, precisamos não seguir o que dezenas de milhares de projetos que dizem que são como o Bitcoin. Eles só copiam um livro razão e fazem a mesma coisa e tal. Somos inovadores e as pessoas que nos seguem. Nós meio que contamos ao mundo que estamos criando a internet da inteligência artificial inicialmente.
Estamos construindo segurança para a internet da inteligência artificial e acabamos em uma situação em que estamos construindo um pequeno componente dessa internet da inteligência artificial que é esperado para mais de 4 trilhões de dólares. Se esse pequeno componente for 0,1%, toda a nossa comunidade de 1 trilhão de dólares ficaria muito feliz e satisfeita. Não estamos aqui para devorar o mundo. Estamos aqui para fazer parte disso, construí-lo e torná-lo seguro. Então, para sabermos onde estamos, nós sabemos o que estamos tentando alcançar. E sabemos que os 1770 de nós que daqui a 6 meses ou um ano podemos dizer que somos 100 mil, sabemos o que estamos fazendo e estamos chegando lá passo a passo. E toda vez que a gente recebe o pessoal que não tem entendido ou se for um mal-entendido, vamos tentar resolver esse mal-entendido com eles. Eventualmente eles vão acabar sendo parceiros nossos. Mas também tem alguns que são como odiadores ou simplesmente insatisfeitos. Tudo bem, se eles voltarem, eles voltam. Eles não têm. Tudo bem. A vida continua com as pessoas positivas. Não vimos o mundo evoluir com aqueles que estão insatisfeitos ou algo assim. Eles podem simplesmente fazer uma curva eventualmente ou simplesmente ficar chateados sozinhos. Estou dizendo isso porque, como você vai notar, as pessoas ainda estão tentando criar uma narrativa em torno do que são entendidas por exemplos específicos do que Tolfi disse há 2 anos, ou na verdade são 2 anos e 2 meses atrás. Estávamos em um hackathon e conseguimos um monte de crianças que simplesmente não estavam no primeiro ano da universidade e conseguiram pegar uma fábrica de nós, conectá-la e colocar ali na hora e eles provaram que foram filmados. Você pode descobrir que eles conseguiram produzir e ganhar dinheiro com uma única fábrica de nós ali mesmo em um dia. Eles conseguiram uns 10 ou 15 dólares. Mas isso é exatamente o que uma fábrica de nós faz. É isso que as fábricas de nós fabricam. Você pode colocá-las de lado. É meio que dizer que existe computação no mundo e eu vou acessar esse cálculo e começar a funcionar. Mas era uma fábrica de nós. E sempre dissemos que tínhamos uma fábrica de nós. Na verdade, antes mesmo de vendermos qualquer coisa no mundo, já estávamos vendendo licenças. Elas são chamadas de fábricas de nós e tem 1024, quando você as casa com o token, é quando você obtém aquela utilidade para torná-lo capaz de começar a produzir aqueles 24 nós. Então, esse é o cálculo que o HyperSeq oferece, a capacidade de produzir esses nós. E quando você tem esses nós, é como se tivesse conexão com a internet humana. Como você chama isso? Você recebe, Homo sapiens, pode me dizer como é esse dispositivo que você pega para se conectar à internet? Smartphone? Isso é humano. Você precisa desse dispositivo chamado smartphone, ou pode ligar para o provedor de internet, eles fazem essa mudança e dizem, agora você tem acesso à internet. Então nossos 1770 donos de fábrica são mais como provedores de serviços de internet dessa internet da inteligência artificial. Qualquer um deles pode conectar um nó que produz e conectar qualquer um à internet da inteligência artificial. São nós que eles estão produzindo, certo? Então sim, você tem pessoas que ainda estão presas nessas coisas tipo, sim, mas você disse que isso é como computação, eu quero ganhar dinheiro com minha fábrica de nós, onde está o dinheiro que eles estão ganhando na minha fábrica de nós? O único dinheiro que você pode fazer a partir de uma fábrica de nós é fazer nós. Se os nós podem ganhar dinheiro, isso é uma fonte diferente. É meio que como se você tivesse uma fábrica de carros. O motivo de ser chamada de fábrica de carros e não de carro ou gasolina é porque ela produz carros. Agora as pessoas pegam um carro e dirigem como motoristas de Uber para ganhar dinheiro com isso. Fantástico! Eles podem ganhar dinheiro com o carro ou outras pessoas querem dirigir só por diversão. Algumas pessoas podem querer o nó porque querem aumentar a inteligência da inteligência artificial. Outras pessoas querem usar o nó para gerar uma receita extra do dinheiro que podem gerar. Mas será que vai ganhar dinheiro só por possuir? Isso é uma conversa louca, cara. É tipo pegar a internet para um escritório de advocacia e perguntar, e aí, escritório de advocacia, por que você não está ganhando dinheiro? Mas aquele escritório de advocacia nem estava ganhando dinheiro porque é ruim e você se conectou à internet. Você está tipo, por que não está dando dinheiro? Eu me conecto à internet.
Bem, se você tem x, pode multiplicar x por algo, mas se seu x for zero, você não vai conseguir multiplicar zero por nada, você ganha zero. Então, se existe alguma inteligência artificial que adiciona valor ao mundo em algum lugar, sabe, na nuvem por exemplo, você pode pegar uma nuvem, conectá-la agora e colocar um nó na nuvem e isso te dá dinheiro agora. Deixe o nó ser o nó que você vende, você conecta na nuvem e ele gera dinheiro. Você coloca uma máquina enorme e vai produzir muito dinheiro. Você coloca uma máquina pequena que gera pouco dinheiro. É exatamente assim. E há muitas outras empresas que estão construindo como uma ponte para um negócio inteiro, como a Microsoft, como o Google. Eu disse isso há 9 meses e as pessoas diziam, me mostra onde está sua parceria com a Microsoft, seu mentiroso. E eu ficava tipo, espera. Quando eu disse que tenho parceria com eles? Se você entendeu errado o que eu disse, você só está se tornando um odiador, insatisfeito, seja lá o que for. Qualquer parceiro da Microsoft atualmente pode configurar o nó dele se puderem comprar o nó de você, e configurar esse nó para dar acesso ao mundo inteiro através do nó deles, e isso é 100% legítimo segundo os termos de uso da Microsoft. Eles recebem e vão comprar aquele computador lá atrás, sabe? Enfim, continuamos trabalhando muito, continuando crescendo, e ao longo do caminho vamos notar que tem muita gente que não passa no corte. Mas a melhor parte é que, quando eles ficam chateados e vão embora, na verdade criam muitas oportunidades para muitos que não viriam até verem esses caras partirem. É tipo, espera, o quê? Você não tem mais aquelas pessoas? Legal. Queremos ir. Então eu tento garantir que não estamos aqui para criar inimigos. Estamos aqui para construir amizade em todos os aspectos. Tudo o que fazemos é criar essa tecnologia que pode agregar valor e temos 100% de certeza de que pode. Algumas vezes ao longo do caminho as pessoas entendem errado. Tudo bem. Se conseguirmos que eles entendam, ótimo. Mas se eles têm um incentivo para serem negativos ou algo assim, que não podemos saber. Felizmente não estamos encontrando muitos desses hoje em dia. Sim, parece que estamos fazendo coisas ótimas, como aquele mercado de inteligência artificial que mencionei da última vez. Tomara que tenhamos antes do Natal. Então, o que você esperaria disso como dono de uma fábrica de nós é que exista um negócio de inteligência artificial chamado, digamos, onde está o Dr. Custo aqui? Esqueci como se chama esse software médico, ou tem outro que é tipo um intérprete para imagem médica ou algo assim. Seja lá qual for a inteligência artificial que você tem, em vez de esperar alguém com um nó para conectar sua inteligência artificial à internet da inteligência artificial, você pode ir àquele mercado de inteligência artificial e descrever o que sua inteligência artificial faz para o mundo, e algum dono de fábrica notará que você existe. Assim você não precisa realmente comprar o nó e isso é incrível. É como se às vezes fosse gente que tivesse ideias novas e elas não existissem ainda. Esses vão ser muito difíceis de conseguir, mas isso não significa que seja impossível. Às vezes é difícil, é de alto risco e alta recompensa. Se alguém está com uma ideia nova do nada, esses são ótimos. Mas se já existem negócios que já existem, como aquele processamento médico de imagem que você faz, sabe, algum raio-x, você faz qualquer imagem e tem um processamento muito melhor porque eles têm algum tipo de algoritmo e essa empresa realmente existe. Eles podem ir aos mercados de inteligência artificial e divulgar o que eles têm. Ao divulgar o que fazem, estão ativando outro canal de venda porque vão se tornar como o bailador. Viu como isso é poderoso? Definitivamente. Vou te dar um exemplo, sem te dar o nome correto. Um concessionário de carros inteligência artificial. Uma inteligência artificial para software de concessionária de carros. Atualmente está vendendo por $200 por mês para uma concessionária de carros. Mas isso dá ao dealer tudo o que ele precisa em relação àquela coisa. Tipo, seja você que o chame, há uma inteligência artificial respondendo para você. Seja no site deles, existe uma inteligência artificial 24/7 que conhece todos os carros que eles têm e todas essas coisas. Então isso dá $200 por mês. Esse negócio já existe. Eles estão vendendo por $200 por mês.
Agora, se for 200 por mês, isso dá 2.400 por ano para a concessionária. E então você olharia pela perspectiva do que isso seria se isso for um negócio por si só. Você está comprando uma única vez. Você não quer gastar $200 por mês. Você quer ir até essa empresa de software e perguntar o que daria para dar licença perpétua para toda a vida. Certo, eles calculariam que seria tipo, se me der $10.000, te dou. Algumas pessoas que podem estar um pouco mais no mundo financeiro seriam como, espera, 2.400 por ano aumenta minha avaliação em 24.000. Então, desculpa, os 2.400 por ano aumentam minha avaliação em 24.000. Isso já existe no mundo. Não tem nada a ver com a gente. Isso é como as pessoas comuns calculam a receita recorrente e o que isso acrescenta a elas. Então, por exemplo, eles não estão dispostos a vendê-lo por menos de 20.000. Em outros casos podem dizer, cara, pássaro na mão vale mais que 2 voando, aceito 10.000. Seja lá qual for esse número, é muito mais do que 2.400. Certo? Então vamos seguir esse pensamento. Se for esse o caso, então você pode ir lá e dizer, estou disposto a vender isso por $10.000 se for perpétua, vá em frente e agrupe com os nós que você tem. E muitos desses que produzem nós assim como você produz nós, você agrupa o nó que produziu com isso. Isso parece ok, parece bom, né? Mas o que soa ainda melhor para essa empresa de software é a capacidade deles de vender um tipo diferente de licença que nunca tinham ouvido antes até verem aqui. Venderiam uma licença chamada de fábrica do produto deles, que efetivamente o que faz é injetar o componente deles como parte da fábrica. Então, à medida que a fábrica produz 1024 que sabemos que é necessário para fazer esse trabalho e produzir esses softwares, como empresa, produzirá 1024 vezes. Então você entrega essa licença 1024 vezes em troca de, o que espera? 10.000? Não mais, talvez 50.000, certo? É nessa mesma linha. Agora estou falando desses números, 10.000, porque a base é 200. Se você usar a base para $1 por mês, é quase proporcional a isso, sabe? É tipo $2 por mês, então você poderá vender por 100 vezes menos que, em vez de dizer que aqui está uma fábrica de nós que posso vender por 50.000, posso vender por 500, certo? Então são tipo 5. Então eles vendem o produto deles por 500 ou $250, dependendo do que você realmente está vendendo. Mas isso é muito bom para essa empresa porque agora eles podem fazer isso não ser uma pré-venda de um produto que eles não construíram. Esse é um produto que eles construíram. Eles já estão vendendo. Isso está possibilitando um canal de fábricas para que a internet da inteligência artificial tenha capacidade de produzir 1024 de seus softwares legítimos e você tem o software deles e vai vender para o mundo pelo valor que quiser. Então é onde 1 mais 1 é igual a 11 ou 1 mais 1 mais 1 é igual a 111 em vez de 3. E isso é chamado de emergência sinérgica. Cresce muito quando você adiciona aquelas 3 misturas diferentes nessa coisa. Você está adicionando as fábricas de nós com esse software com o hipercicle e todos eles acabam tendo muito mais valor para o resto do mundo. Ou, neste cenário específico, você seria como o próprio concessionário de carros que quer se tornar distribuidor desse software em vez de apenas consumidor. Em vez de gastar 10.000, agora eles vão gastar 50.000. Agora eles têm a capacidade de produzir 1024 softwares diferentes que podem vender só para concessionários de carros por, digamos, 14.000 ou 15.000 dólares, incluindo os nós e a internet da inteligência artificial e todos esses componentes adicionais. Digamos que com o C8 eles agrupam tudo e depois vendem. Então por que isso é ainda mais empolgante para alguém que está ouvindo isso pela primeira vez? Se alguém acabou de entrar nesse espaço pela primeira vez aqui, estamos habilitando uma inteligência que já vale isso. Se você somar tudo, vale esse valor de 14.000 dólares ou mais. Mas você está permitindo que um concessionário de carros se torne distribuidor desses 14.000 dólares 1000 vezes.
Então eles estão olhando para 14 milhões de dólares adicionados de receita nos próximos, digamos, 5 anos enquanto produzem esses nós. Por quê? Bem, porque eles estão fazendo trabalho para produzir esses nós, mas também estão fazendo uma coisa que eu nunca mencionei até este momento em um espaço público. Quer ouvir isso? Acho que sim. Sim. Então isso é algo que mencionamos um pouco. Chama-se tipo um desses projetos, Mosaic e outros chamados Human Elements e todos aqueles que estão entrando que fariam parte do C16. Mas o que eles ativam é que, quando você pensa bem, o concessionário de carros quando usa esse software que comprou de fábrica e usa por cerca de 6 meses, produz os 2 primeiros nós, por mais 6 meses para liberar esses 2 nós. Então isso é tipo um ano. Eles estão se beneficiando disso, mas ao mesmo tempo isso que eles estão usando está ficando mais inteligente, sabendo mais sobre concessionárias de carros. E a resposta é sim, é sim. Então quando eles produzem esses nós, não só esses nós têm muita reputação, eles podem separá-los de toda a concessionária de carros e o nó sozinho vale muito porque tem uma ótima reputação em tudo. Mas manter isso junto com isso vale ainda mais porque esse acoplamento dá a ele, opcionalmente, herdando toda essa inteligência que aprendeu enquanto estava sendo incubado naquela concessionária de carros. E isso, meu amigo, é como uma árvore fenomenal de inteligência que se propaga daí em diante. Porque quem pega um nó que foi produzido e liberado por uma concessionária de carros ou uma fábrica de nós, ele está tendo a opção de herdar toda essa inteligência. Então se eles são concessionárias, essa concessionária já sabe muito sobre a indústria de concessionárias porque herdou isso. Agora você toma e usa também por cerca de 6 meses ou um ano ou algo assim. Agora o que você está ficando cada vez melhor com o tempo. E isso é o oposto de tudo que existe no mundo dos computadores hoje. Tudo no mundo dos computadores hoje, quando você compra um computador, usa por 4 anos e meio, ele perde cerca de 90% do seu valor. Os centros de HPC perdem mais de 90% do valor. O software perde seu valor porque existe software melhor, hardware melhor, todas essas coisas e eles perdem seu valor muito rápido. Estamos aqui facilitando as pessoas por causa dessa completa independência, onde muitas tentam me copiar, aliás, mas você provavelmente vê, nós te damos a capacidade de manter aquele 12º ou sei lá. Eles te dão e você depende do livro contábil deles ou você depende de algum terceiro chamado Microsoft ou algo assim. No momento em que você depende de um terceiro, por construção toda a equação não funciona. A criação existia muito antes da eletricidade, quando não dependia de um terceiro. No momento em que depende de um terceiro, a criação de riqueza mais longa se torna parte de uma entidade. Sabe, é tipo, se você faz parte de uma franquia, pode aumentar as ações do Starbucks, mas não está aumentando suas próprias ações se tiver uma das lojas, e já vimos isso em todo lugar. Mas se você tem sua própria marca que tem seu direito 100% para criar riqueza, então você não tem uma dependência de terceiros. E isso porque a construção da fábrica de nós não depende de terceiros. Somos os primeiros a produzir isso no mundo, ainda somos os únicos. Não existe. Se alguém te disser que existe algo lá fora que não depende de terceiros, eles estão mentindo. Sabemos que existem porque isso não existe, mas quando existir, eles se tornam parceiros muito bons porque achamos que descobriremos que em algum momento eles vão existir. Podemos agregar valor a eles. Eles agregam valor para nós. É efeito de rede. Mas neste ponto essa independência completa já a temos. Nós entregamos para você. Você produz com essa independência, conhece esses nós, as pessoas que compram nós, digamos, esse dealer de carros está comprando um nó que retém a criação de riqueza daqui para frente. Então além disso eles estão usando isso para gerar mais vendas para a concessionária de carros, como na verdade está aumentando de valor conforme eles usam porque está aumentando a inteligência e a reputação dele. Mas a única coisa que estou acrescentando hoje nesta ligação, que ouvir isso público pela primeira vez e os inteligentes sabem porque eu não te disse isso 2 anos atrás, isso é mais como dizer que há mais coisas boas que venho te dando nos últimos anos.
Isso não significa que, ok, é que essa inteligência adicional que eles estão adicionando ao usá-lo está ficando mais inteligente. Em vez de ter o nó que valoriza, digamos, a partir de uns $500, eles compram por 1.000. A união é, digamos, o nó valoriza de 500 para 1.000 em cerca de um ano e o software que eles usavam para fazer essa inteligência artificial já sabemos que não valoriza, então digamos que vale $10.000. Certo, o nó. Então agora você tem 10.000 mais 1.000, você pensaria que são 11, mas a realidade o que estou tentando dizer é que esses $10.000 em software estão ficando mais inteligentes. Então dê um número mais inteligente. Talvez seja 10.001, ou talvez seja 20.000, mas é mais. Então por cima da nota que é mais, mas aquilo é mais e você junta eles e eles valem claro muito mais. Então é algo do qual nos orgulhamos muito. E como sempre, nós sempre prometemos menos e entregamos demais, e continuamos fazendo isso pessoal. Eles entendem errado a entrega exagerada como se você não entregasse as anteriores, esse é o problema deles. Estamos trazendo algo novo para o mundo e é exatamente isso que é preciso para trazer isso. Estamos super orgulhosos disso e esperamos que todos possam aproveitar esses mercados de inteligência artificial e nos ajudar a crescer, porque é para cada um de nós. Não me beneficio mais desse mercado de inteligência artificial sendo dono de fábrica do que você. Todos nós podemos nos beneficiar exatamente da mesma forma porque isso me dá a capacidade de ter acesso a todas as IAs que existem, convidá-las a fazer parte disso e perceber o quanto podem ganhar vendendo mais. Todo mundo do software que quer vender mais, isso lhes dá a capacidade de vender mais e multiplicar com essa capacidade de fábrica de nós para conseguir mais órgãos inteligentes dentro disso, naquele mundo da internet da inteligência artificial. Então, se estivermos bem nessa parte, me avise se tiver alguma dúvida. Se não, existe outro canal de vendas que descobrimos recentemente que eu gostaria de garantir que todos que não são donos de fábrica saibam disso, porque isso pode dar a muita gente a possibilidade de explorar durante as festas e talvez até a próxima vez que conversemos. Estou muito animado com o Marketplace e tem 1 milhão de coisas diferentes que você poderia fazer com isso. Não tenho perguntas agora. O que vamos fazer é ver quais perguntas vão surgir nos próximos dias. Mas sim, se você quiser passar para a próxima coisa, também estou muito animado com isso. Ok, legal. Então a próxima coisa é essa que eu realmente não falei muito publicamente porque houve certas conversas que tivemos, uma com o Just acho que na semana passada sobre Direct Space e outros podcasts aqui e ali, e acho que tem um bom que fiz com a 3D Capital, acho que mencionei isso ali. E eu posso dizer aqui que, se soubéssemos disso um ano atrás, teríamos até os ativos agregados que possuímos atualmente. Todos nós que temos esses ativos agregados provavelmente seriam cerca de 12 a 13 bilhões de dólares. Porque os nós que estão sendo auditados após avaliações de terceiros valem mais de 5.000 dólares. Vamos durante a auditoria. Falaremos sobre os resultados das auditorias que estão sendo feitas por estados-nação, não apenas sobre uma auditoria aleatória do George. É uma auditoria séria e são agências certificadas que eles enviam para fazer auditoria nesse caso. Isso pode nos dar muito mais coisa sólida do que nós possuímos. Quando você tem uma fábrica de nós que o Josh tenta te dizer que isso não vale 5.000 dólares, mal vale uns 150 dólares porque não consegue encontrar em algum tipo de rede, algum livro de contas ou algo assim. Bem, mas para quem é interno já sabe por que fizemos essa mudança para não estarmos disponíveis em nenhum espaço cripto assim como o que eles fazem pump and dump. Queremos estar em um lugar que é o ERC-721 que temos com essa proteção. E quando você tiver duas agências de avaliação terceirizadas que avaliaram isso como valendo muito mais de 5.000 dólares, mas nós optamos pelo menor possível e auditar isso para ser superior a 5.000 dólares. E você tem uma auditoria depois de tudo de terceiros, entidades certificadas. Elas estão fazendo tudo isso. E muitas pessoas vêm e dizem, sim, aqui está o que aprendi. Boa ideia. Vamos fazer isso com o nosso negócio. Vamos fazer isso para isso.
para aquilo. Quer dizer, parece que não funciona muito bem assim. É fácil criar um organismo da noite para o dia porque, se você conseguir pegar uma pintura e colocar olhos e boca nela para parecer um bebê, não vai ser um bebê se mexendo, falando e tal. Tem muito trabalho que torna isso tão real quanto é. E simplesmente convidamos as pessoas para virem e colaborarem conosco. Então algumas pessoas vêm e dizem para me mostrar esse relatório. Bem, há uma auditoria que eu preferiria mostrar, que são os auditores que passam semanas e semanas investigando profundamente e dizem, meu Deus, isso é sério. Então quando você tem uma fábrica de nós, o nó vale mais que $5.000. É como auditado por Estados-nação e apoiado por, como você viu, o acordo com a Coreia. Há mais 3 negócios que vão fazer depois disso, que pedimos para as pessoas, mas é melhor que todas essas nações entrem depois que concluirmos essa auditoria por muitas questões logísticas. Então enquanto trabalhamos em todas essas coisas, percebemos que a fábrica de nós vale mais do que $5.000, eles produzem nós que o próprio nó pode valer 0 ou pode valer $300. Mas se eles têm essa utilidade de gerar mais inteligência para qualquer inteligência artificial em qualquer lugar do mundo, eles valem alguma coisa por essa utilidade. Quanto mais você justifica essa utilidade, quanto mais valem eles por adicionar inteligência por si só. Adicionar inteligência significa que eles nunca vão gerar receita só adicionando inteligência. Então esse é um lado da questão. Do outro lado você pode conectar quem quer aumentar a receita deles. Então eles têm uma receita de X, querem que X seja multiplicado por 1,2 ou 5 ou algo assim. E esse é outro lado do que eles fazem. Ok, então tudo isso é bom. Dizem que o próprio nó vale, digamos, $1.000. A fábrica de nós vale 5.000. Se você faz o trabalho, acaba tendo algo que vale $1 milhão. Uau, incrível! Legal! Não existe um esquema para ficar rico rápido aqui. É como se você fizesse o trabalho de A a B. Isso é algo com utilidade. Então aquela coisa que tem utilidade é diferente de algo que nós humanos atribuímos valor, como fazemos com Bitcoin ou qualquer moeda ou dólares americanos, o que atribuímos valor a esse papel. Mas se uma inteligência alienígena vier ao planeta e você disser, aqui está meu dólar americano, aceite, eu pago, ou aqui está meu Bitcoin ou algo assim, eles são como se você fosse delirante, o que você está falando? Você me deu esse pedaço de papel? O que é isso, essas coisas comuns delirantes? Todos nós acreditamos que tem valor, certo? Uma coisa utilitária, que é um nó, se eles chegarem e disserem, você tem esse nó. O quê? Essa fábrica faz isso? Bem, qualquer inteligência artificial que exista, você pode ter 2 cópias dessa inteligência artificial, A e B. Qualquer inteligência artificial, traga todos os anúncios do mundo, qualquer um deles, você pode ter A e B. Tudo é igual. Você pode colocar 2 cópias do Microsoft inteiro ou 2 cópias da API do Google, certo? Vamos supor que você faça isso. Mas aí um deles recebe seu nó com todas aquelas provas criptográficas de que ela se prova para o universo com carimbos de tempo que ninguém pode reverter, ninguém pode voltar no tempo. E você coloca na frente de A, essa inteligência alienígena, se ela tiver que escolher entre A e B para fazer qualquer cálculo, toda vez ela vai escolher A. Tem mais do que B. Quanto mais? Algumas pessoas podem discutir com você que é um pouquinho mais, pessoas que sabem conhecem que é muito mais, mas mesmo que seja um pouquinho, se tudo mais for igual a A e B, A sempre terá mais valor só porque tem aquele nó. Então o que quero dizer com realidade objetiva, em vez de subjetiva para nós Homo sapiens, é que atribuímos valor a algo que se chama dinheiro ou moeda ou algo assim. Achamos que o Bitcoin vale alguma coisa porque achamos que os alienígenas que vão chegar não vão pensar isso. Eles vão pensar que esse é um número que existe por aí. Vocês acham que vale a pena? Mas aqui estamos falando de uma utilidade que, se eles usarem a inteligência artificial, escolheria que tenha utilidade e mais valor. Ok.
Então estamos bem nisso. Agora que estamos certos nisso, vou contar sobre essa nova oportunidade que pode ser enorme para todos nós e vamos ter alguns negócios que, uma vez que os fecharmos, eles podem falar sobre eles. Podemos contar ao mundo que eles podem usar esses acordos. E há alguns que estão acontecendo em países pequenos do norte da Europa sem necessariamente mencionar quais, outros na África e alguns na Ásia que estão construindo centros HPC. Sim, HPC Center significa computação de alto desempenho e quase todo mundo, em todos os países do mundo, está tentando correr para construir muitos centros HPC. Muitas empresas por lá, por que querem construir centros de computação de alto desempenho? Porque percebem que se você gastar, digamos, a média acaba sendo cerca de 3,5 bilhões de dólares por 200 megawatts. Então se você está gastando 3,5 bilhões de dólares para ter esses 200 megawatts, ele tem a capacidade de gerar muita receita, e é certo que sua previsão pode estar errada. Mas todos estão seguindo essa previsão e nós já sabemos que essa é a realidade nos dias de hoje, 8 de dezembro de 2025. Se alguém estiver ouvindo, essa é a realidade do mundo hoje, todos estão correndo para construir isso agora. Enquanto estão construindo isso, essas são as empresas muito inteligentes ao redor do mundo que estão construindo as coisas. Então se alguém de vocês souber que algumas pessoas estão construindo isso, você saberá que em algum momento durante o progresso da construção eles recebem o terreno, recebem toda a linha elétrica, fazem acordos com o governo para conseguir eletricidade para isso, sabe? 3 centavos por quilowatt, outros conseguem por 1 centavo, o que é muito raro, aliás, mas a maioria é tipo 10 centavos por quilowatt, e eles configuram todas essas coisas. Mas chegam ao ponto enquanto estão construindo, custando muito dinheiro. Mesmo tendo bastante dinheiro eles podem construir muitos desses, mas precisam ir a um banco ou qualquer instituição financeira para pegar empréstimos e continuar construindo. Ok? E quando chegam ao ponto em que começam a discutir com banqueiros e os banqueiros voltam e dizem a eles: ok, você me mostrou tudo, exceto uma coisa, você não me mostrou como vai entrar na computação. Tipo, bem, tem muitos negócios que estou tentando fazer com essa empresa, com aquela empresa, mas tem um dos negócios que estamos fazendo com esses donos de fábrica de nós, e temos, digamos, o rei que decidiu nos dar 1000 fábricas de nós, e aqui está o contrato. Ele está comprometido em nos dar 1000 fábricas, aquelas que podem produzir 1 milhão de nós ao longo de 1 ano e meio. E é aqui que começa a diversão porque aquele banqueiro diria: não faço ideia do que você está falando. Mas quando alguém tenta pegar emprestado 300, 400 milhões de dólares, vai até o rei e pergunta: o que posso fazer para facilitar isso? E o rei dizia: contrate um auditor firme. Estamos muito confiantes no que temos. Contamos para as pessoas, nos auditamos. Traga a auditoria. Não há problema. Eles pegam o auditor de verdade. Eles chegavam e diziam que aquilo vale tanto porque tem a capacidade de produzir essas coisas e aquelas coisas têm a capacidade de aumentar, expor tudo que vamos rodar com esse centro de computação HPC para o resto do mundo, e isso vai aumentar a receita. Portanto, aquela linha minúscula e fina que o banco estava esperando, agora eles parecem conceder o empréstimo. Então já tentamos isso algumas vezes. Parece que está funcionando. Então sinto que se estamos ajudando eles a conseguir o que estão tentando simplesmente dando compromissos de que daremos essas fábricas para operar. Isso é uma situação ganha-ganha porque aí você acaba tendo suas fábricas de nós funcionando em um centro de computação que está tão comprometido em operá-las sem parar pelos próximos 4 anos e meio, 5 anos. Então você vai produzir seus nós muito mais rápido e provavelmente se alguém for receber algumas centenas de milhões em empréstimo só porque você está dando a eles um monte de ativos que valem, digamos, 10 milhões de dólares. Você sempre pode concordar que venderia esses por 10 milhões e eles teriam que te pagar do jeito que você concordasse com eles. Mas é tipo, é isso se você quiser vender, senão você só faz parceria com eles. Você só conecta e deixa crescer, fazendo com que todos os seus nós cresçam. Mas é um canal que eu queria compartilhar com todos vocês.
Um canal para quanto mais canais para vendas, quanto mais canais para mercados, mais mercados que descobrimos ao longo do caminho, esperamos compartilhar uns com os outros. Se alguém descobrir um novo mercado ou algo assim, por favor avise a gente. Deixe qualquer um aqui saber também, então podemos examinar mais a fundo, chegar a qualquer coisa necessária para enviar auditoria ou algo assim, para dar mais validade, testar, e então podemos todos nos beneficiar uns dos outros. Porque se eu pudesse fazer 10 desses centros de computação em um ano nos próximos 12 meses e você pode fazer 20, meus 10 ajudam seus 20 porque você consegue ter cada vez mais referências para mostrar. Então é isso que estamos trabalhando. Se para aqueles que são novos aqui, eles sabem que tentamos muitas avenidas. Esse é um caminho que está prestes a ser tentado e veremos os resultados disso. Se isso não importar, não vamos prosseguir com isso daqui a 1 ou 2 meses. Não precisamos fazer nada a respeito. Podemos simplesmente seguir em frente. Mas isso é um dos 50 trabalhos que faço todo dia. Não é como se eu estivesse largando tudo só para focar nisso. Isso é diferente da conversa anterior que tivemos, que já foi comprovado que está progredindo e já está entrando em valor, que está se tornando cada vez mais objetivo, e vamos ter esse mercado de inteligência artificial e compartilhar com as pessoas e ter isso como uma coisa comunitária. Então todos podemos agregar cada vez mais valor e torná-lo muito mais forte antes de necessariamente tendo que mostrar para o resto do mundo. Então estamos querendo adicionar todos os projetos do Miri 40 diferentes nele. Temos um dos nossos juniores que adicionou umas 12 ideias diferentes ou algo assim. Então todos esses podem ser adicionados. Mas eu espero isso em algum momento para canalizar para os 1983 agentes de inteligência artificial do Google A2A, porque eles parecem muito amigáveis. Eles estão buscando que queiram expandir seu mercado. Eles querem fazer o melhor para todos os seus agentes de inteligência artificial, agentes, e você, sim, esse seria um, mas isso não está nos impedindo de fechar negócios com a Microsoft, com a Amazon, e há muitas coisas que não posso comentar com outros, mas quando acontecem, deixamos as pessoas saberem se acontecerem no nível de contrato de grandes empresas. Hoje em dia as coisas não se movem mais assim. Para mim, realmente assinar um contrato com a Microsoft ou com algum governo leva de 6 meses a 1 ano. Mas se você ativar as capacidades internas tipo MCP da Anthropic ou Google A2A, aí acabam sozinhos, um deles que agrega valor para todos. Então sim, estamos chegando mais perto, cada vez mais próximos, e espero que todos possam aproveitar as festas e que a gente possa conversar com você de novo. Se não for este ano, então no ano que vem. Então é também feliz ano novo a todos. Mas sim, obrigado por me receberem. Se houver alguma pergunta muito importante, por favor me avise. Se não, vou ter que pular para o próximo. Muito obrigado, Toufi. E estou muito animado com esse mercado e queremos toda inteligência artificial lá, sem exceção. Sim, se tiver alguma pergunta, levante a mão. Se não, e um lembrete, então vou te contar, alguém me perguntou hoje de uma das nações do GCC, ok, por que você não nos manda quem é seu favorito, tipo lista de empresas, tipo clientes que você quer vender para eles ou algo assim? Eu acho que para nós qualquer um que esteja usando inteligência artificial pode se beneficiar dos nós, mas para fábricas de nós, qualquer um que esteja criando pode ser dono ou operador de fábrica de nós. Você quiser participar desse futuro? Você quer fazer parte da criação desse futuro? Estamos aqui fazendo tudo juntos e é disso que tudo isso significa. Dono de fábrica de nós, operador de fábrica de nós, é o que esperamos fazer crescer. E você sabe, recebemos todos como um nó proprietário da fábrica, nó operador da fábrica, todos estão incluídos. E quanto aos nós que você precisa para conectar em uma inteligência artificial? Então qualquer empresa que esteja rodando uma inteligência artificial se beneficiará se alguém não estiver usando inteligência artificial, que essa inteligência artificial idealmente está gerando receita que precisa ficar mais inteligente ou precisa gerar mais receita. É para isso que servem os nós. Então tentei simplificar assim. Tomara que ajude todo mundo.
E alguma ideia de mercado, por favor me avise. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigado, Tolfi. Feliz Ano Novo. Nos vemos no ano que vem. Até o ano que vem. Se cuida. Se cuida. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau. Uau! Então tempos muito emocionantes pela frente. Tenho certeza de que todos estamos muito ansiosos por esse mercado que está chegando. Vamos voltar para mais uma pouco antes do Natal, e isso vai ser no dia 22 de dezembro. E vai ser o Dr. Robert Moore falando sobre inteligência artificial, desenvolvedor, educação. Houve algumas atualizações sobre isso e estou muito ansioso por isso. E também deveria haver um canto de operações onde o Raymond fará demonstrações de gerenciador de nós. Então essa é a ferramenta do operador. Falo com vocês em breve. Desculpa, Ethan. Teve alguma coisa sua antes de encerrarmos? Ah, não, de jeito nenhum. Eu ia fazer uma pergunta para o Tolfi, mas parece que vou ter que esperar até outro espaço. Sim. Sim. Ah, deveríamos ter perguntado. Ele fez. Acho que sim. Sim, está tudo certo. Mas foi empolgante saber que eles têm tipo 3 outros países em andamento agora. E essa é uma notícia realmente empolgante. Sim, com certeza. Ok, vejo todos vocês no dia 22 de dezembro. Tenham uma ótima noite para todos e se cuidem.